Os cardápios digitais, aqueles que você acessa com QR Code, estão na mira do poder legislativo de diversos estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma lei determina que os estabelecimentos comerciais ofereçam cardápios físicos para os clientes. Eles se popularizaram durante a pandemia da Covid-19. Para evitar o contato e a contaminação, os cardápios digitais acessados através de QR Code foram uma alternativa que os estabelecimentos encontraram para atender os clientes. Mas com o tempo, os consumidores notaram que os cardápios físicos foram desaparecendo. E entre o digital e o tradicional, o público se divide. Prefiro o cardápio digital, eu acho mais prático assim, você não precisa esperar alguém trazer, você chega na mesa, senta e já consegue olhar por conta própria. O QR Code, quando você vê no celular, fica muito pequenininho, dá preguiça de ficar vendo pequenininho, o grande é mais fácil. Acho que os dois são bem complementares. O QR Code é muito bom por dar... É mais dinâmico, atualiza mais, tem figuras, tem imagens, o que o físico não tem. Mas é muito pequeno, né? Então, assim, questão de tela de celular é muito pouco prático. Acho que o físico ganha nesse ponto. Para acessar os cardápios digitais, é necessário entrar em um QR Code, o que requer que o cliente tenha pelo menos um smartphone que faça essa leitura e internet móvel. Além disso, a tecnologia pode confundir quem não está familiarizado com este recurso, como os idosos. Por isso, muitos restaurantes se preparam para oferecer os dois tipos de cardápios para os consumidores. Eu gosto muito do cardápio físico, mas a gente hoje adota mais o cardápio virtual em virtude do custo. Hoje, o nosso custo com o cardápio físico é um custo muito grande, porque a gente sempre está trazendo novos pratos. Então, hoje as impressões são algo muito caro e aí a gente prefere estar atualizando e lançando novos pratos no cardápio virtual, e o cardápio físico a gente deixa o cardápio mais grosso. No Brasil, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul já aprovaram leis que proíbem só a disponibilização de cardápios virtuais. E outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal, também estão discutindo o assunto nas câmaras e assembleias legislativas. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei prevê a obrigatoriedade de se oferecerem cardápios físicos aos clientes. Enquanto as leis não são aprovadas, os comerciantes se preparam para ampliar a oferta de menus. Hoje nós estamos também migrando ao cardápio também em braille. Então a gente entende que a gente tem que abranger todas as áreas que a gente possa atender dos nossos clientes. Bom, e agora para repercutir esse assunto eu converso ao vivo aqui no estúdio da TV Justiça com o advogado Sandro Pontual Brotherhood, que é especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela participação do senhor, muito grata pela vinda até aqui. Bom, a gente acompanhou na reportagem, inclusive, o empresário ali acabou, admitindo que tem uma questão de custo embutida aí. Mas isso é legal, sob o ponto de vista jurídico? O que diz o Código de Defesa do Consumidor, doutor Sandro? Veja só, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro em relação aos direitos do consumidor, e o principal seria o direito à informação. E o Código de Defesa do Consumidor também, no capítulo dele, quando ele trata da oferta, ele também é muito claro. Então, como a gente está lidando com um cardápio, a gente está lidando com um restaurante, a oferta é feita através de que forma? Então, essa oferta ela tem que ser feita de uma forma clara, objetiva. E outra coisa, você não pode querer transferir para o consumidor o teu custo de negócio. Da mesma forma que o próprio dono do restaurante falou, a gente tem um custo muito alto, a gente está tentando diminuir. Tudo bem, mas então que você dê também a opção, você não fique somente com a opção do QR Code, porque o problema do QR Code, primeiro de tudo, você é obrigado a ter um celular, você é obrigado a ter um plano de dados no celular, você é obrigado a ter o sinal no celular, você é obrigado a estar com o celular junto com você, e esse celular tem que estar pegando. Ou seja, olha a quantidade de ônus que você está imputando para o consumidor. E o que acontece normalmente, eu particularmente não gosto. Nem eu detesto. E às vezes você não quer levar o celular para o restaurante, não está afim de mexer no telefone, quer bater papo, não quer Exatamente. ver aparelho, né? Tem gente que não sabe mexer, enfim. Exatamente. Tem e aí muitas você tem um outro problema, que é a questão da exclusão digital. Porque a partir do momento em que a pessoa não se sente bem ou não tem acesso à informação, você está excluindo esse consumidor. Isso é contra, isso é uma prática que é vedada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor.
E aí nós vimos na reportagem que alguns estados, né, começaram a editar leis sobre esse tema, proibindo o uso somente do QR Code. O QR Code não é o problema, tem que ter também o físico, né? Há uma invasão de competência na avaliação do senhor de legislar? Estados devem legislar sobre isso? É uma competência privativa da União? Como é que o senhor vê? Olha, a competência para legislar sobre o direito do consumidor, ela é da União. Isso a gente não se discute. Porém, eu entendo que, neste caso especificamente, ainda que a legislação venha beneficiar o consumidor, o que está sendo legislado não é a relação de consumo. O que está sendo legislado é a postura do estabelecimento comercial. E eu entendo que os estados e o Distrito Federal, ele tem essa capacidade de legislar sobre isso. E aí, quando há leis que versam sobre esse tema, nós temos também ali um impasse em relação à insegurança jurídica. Sim. Porque no Rio de Janeiro e em São Paulo já temos leis que obrigam restaurantes a colocar o cardápio físico, né? E o consumidor não tem dúvida. O problema é a dúvida, né? O consumidor não pode ficar ali perdido. Eu posso cobrar isso, não posso cobrar. Agora, tendo uma legislação, acaba sendo positivo também sobre esse aspecto, Sim, né? também. Você traz uma certa segurança jurídica para a pessoa. Agora, na verdade, eu entendo que o próprio comerciante ele está perdendo o mercado dele. Porque a partir do momento em que eu vou para um restaurante, né, não busco só a alimentação, eu busco a experiência, busco o divertimento, busco tudo. Já começo tendo aborrecimento porque meu celular não está pegando, meu celular está com a tela rachada, ou sei lá o que é que está acontecendo. Então, eu não sei se é muito inteligente essa economia em função do cardápio. Falando nessas novidades, né, com o advento da tecnologia, a internet, enfim, a gente tem também aqueles totens. Alguns restaurantes, né, estão ali demitindo funcionários e com a desculpa, vai ser mais prático, mais rápido, coloca o totem ali. Às vezes a gente está falando sobre, né, a situação semelhante, a pessoa não sabe mexer no totem, cada um tem um layout diferente. Exatamente. O consumidor tem o direito também de ser atendido por uma pessoa física, né, Eu doutor? entendo que sim, que faz parte também do serviço. O Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço tem que ser prestado integralmente e de tempo e ao modo correto no que se diz respeito àquela modalidade. Então, a partir do momento em que, por exemplo, você coloca a única opção do consumidor através do totem, você tem um problema. Porque cada totem tem um layout, tem uma interface diferente. É difícil, uma pessoa mais velha talvez tenha problema. Sem citar nomes, mas uma grande cadeia de fast food no Brasil, ele estava fazendo isso, ele voltou, porque ele começou a perceber que as pessoas estavam tendo dificuldade em fazer o pedido, o ticket médio dele estava caindo e ele começou a perder a clientela para a concorrência. O consumidor se sentiu violado, rapidinho para a gente fechar aqui, procura quem? Procon é uma boa saída? Procon é uma boa saída, Ministério Público, os específicos para a proteção do consumidor, sim, Procon é o ideal. Mas acho que o certo mesmo era o empresário lá, o restaurante, né? Tentar atender bem, sem ter dor de cabeça, sem procurar o judiciário. Não precisa, né, doutor Sandro? Eu acho que não precisa. Desculpa falar assim, mas eu acho que é pouco inteligente essa política de adotar somente um. Como também eu acho que seria pouco inteligente se você dissesse, eu só tenho cardápio. Também seria pouco inteligente. O sujeito quer utilizar o celular dele. Tudo bem. Então você tem que dar essas opções para ele. Muito obrigada pela sua participação, pela vinda aqui ao nosso estúdio. Boa tarde para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado.